Olá, pessoal! Espero que seja tudo bem com vocês. Então, dando continuidade à sequência dos vídeos, sobre a análise de componentes principais, hoje eu vou falar um pouquinho sobre os mapas de scores e loadings. Bom, então nós fizemos uma análise um pouco diferente daquela que eu mostrei anteriormente. Então, nós utilizamos uma moeda de R$ 1 e fizemos um mapeamento por libs. Então, a gente fez uma matriz, tá vendo? Nesses pontinhos vermelhos, a gente pode identificar essa matriz com 20 linhas e 10 colunas, onde a gente vai abranger tanto essa parte dourada quanto essa parte prateada. Em cada ponto dessa matriz, foi obtido 10 pulsos de laser, ou seja, a gente vai olhar também a profundidade dessa moeda. Então, no total, nós adquirimos 2.000 espectros. O intuito disso tudo é fazer imagens hiperespectrais, utilizando os mapas de scores e loadings com os resultados da PCA. Bom, então aqui no MATLAB, eu não vou mostrar pelo PLS2Box, eu vou mostrar por comandos, dessa vez um pouquinho diferente. Então, aqui no Workspace, nós temos aqui o Data, que seria a nossa matriz de dados, com os 2.000 espectros adquiridos e as 12.288 variáveis para cada um desses espectros. E aqui, esse var, seria a escala, dessas 12.288 variáveis. Então, pessoal, eu gosto muito de utilizar o Editor, aqui nessa janelinha que vocês estão vendo, que é onde eu escrevo todos os meus comandos, de vez em escrever aqui na janela de comando, eu coloco no Editor, porque a gente pode escrever, a gente pode salvar isso, utilizar em outro dia. Então, facilita muito. Se vocês gostam do assunto, sobre MATLAB, querem estudar um pouquinho mais, a gente fez uma playlist no canal do professor Edeni sobre um curso, sobre MATLAB, Nós temos assuntos mais básicos, coisas direcionadas à construção de gráficos, a loops. Então, se vocês têm interesse, depois olhem no canal do professor que vocês vão gostar. Então, pessoal, para a gente fazer essas imagens hiperespectrais, nós vamos utilizar 3 rotinas que o grupo já fez. Então, a primeira coisa vai utilizar a rotina data pré. Então, nessa rotina data pré, o que ela vai fazer? Ela vai calcular, vai fazer o autoescalonamento dos dados, vai fazer a centragem na média, vai calcular também a média das variáveis e o desvio padrão das variáveis, que são os 4 outputs que nós vamos ter. E como input, a gente apenas vai fornecer a matriz. Então, por que a gente faz isso? Porque a primeira coisa é fazer o pré-processamento dos dados. Então, aqui eu coloquei entre parênteses o data, que é o nome aqui da minha matriz. E aí, como aqui está em amarelinho, eu dou um Ctrl Enter e ele vai rodar apenas essa parte aqui que está em amarelo. Então, aqui está a busy, que está fazendo. Bom, ele já fez os cálculos e aí ele nos fornece 3 gráficos, pessoal. O primeiro gráfico é os dados originais. Aí o segundo gráfico, os dados autoescalados. E o terceiro gráfico, os dados centrados na média, que é esse resultado que a gente tem interesse. Então, aqui ele vai nos fornecer o X-alto, que seriam os dados autoescalados, o XCM, que são os dados centrados na média, o XM é a média das variáveis, o XSTD é o desvio padrão. Então, pessoal, a próxima etapa é o cálculo da PCA. Então, nós vamos utilizar essa rotina aqui em libs. Eu vou primeiro rodar, porque ela demora um pouquinho, aí eu explico depois a rotina. Então, aqui nós vamos fornecer diversas informações. Então, aqui eu coloquei o XCM, que seria a matriz centrada na média. Aqui em 10 seria o número de pulsos adquiridos em cada ponto da matriz. Aqui seria o número de pontos na vertical, o número de pontos na horizontal, ao contrário, o número de pontos na horizontal, o número de pontos na vertical, e aqui quantas componentes principais que a gente quer calcular. Aqui eu coloquei 2. E aí ele vai nos fornecer 4 outputs, que seriam os maps, os scores, loadings e a variância explicada. Então aqui eu vou dar um Ctrl Enter, e aqui ele está em busy, que ele está calculando, demora um pouquinho mesmo. E aí, pessoal, eu vou abrir aqui essa rotina, Então nós temos, como input, que seria aquilo que eu mencionei para vocês,
a matriz, o número de pulsos por ponto, o número de pontos na horizontal, o número de pontos na vertical e o número de PCs. E como output, esse MAPS seria um mapa de scores, que é em tensor 4D, na forma de número de pulsos, né? A quantidade de PCs, número de pontos na vertical e número de pontos na horizontal. O T seria os scores, na forma de número de pulsos, número de pontos da matriz e componentes principais. E o P seria os loading na forma de número de pulsos, comprimento de onda e componentes principais, né? Então, todos na forma aqui de tensor, em 3D, né? Os scores e os loadings, e a variância explicada. Então, aqui, ó, ele calculou, né? Aqui no Workspace, ó, ele calculou o MAPS, o P, o T e a variância explicada. Quando a gente clica aqui na variância explicada, a gente vê aqui que a PC1, ela vai nos fornecer quase 80% de variância explicada dos dados, né? Então, isso, quase tudo já está explicado aqui pela componente principal 1. Bom, pessoal, e aí nós vamos plotar, então. Primeira coisa, eu vou extrair os loadings, né? Eu quero plotar apenas a componente principal 1, né? Que é a que explicou a maior parte dos dados. Eu quero plotar os diferentes pulsos. Então, eu vou plotar o pulso 1, o pulso 5 e o pulso 10. São 3 diferentes pulsos. E aí, eu vou extrair dos loadings, né? Porque os loadings aqui, quando a gente vê aqui, é o P, né? Ele tá na forma de tensor em 3D. E eu quero extrair apenas o vetor, né? Então, aqui eu vou colocar o P, entre parênteses 1, que seria o primeiro pulso, vírgula, 2 pontos, seria todos os comprimentos de onda, vírgula, 1 seria a componente principal 1. A mesma coisa aqui, pulso 5 e pulso 10, eu só mudo aqui, ó, o pulso 5 e o pulso 10. Eu vou selecionar Fn e F9, ele então extraiu aqui os loadings, P1, P10 e P5, né? Se eu clico aqui 2 vezes, então é os loadings, ó, com todos os comprimentos de onda, 2.288 comprimentos de onda. E aí, pessoal, eu vou plotar, então, os scores, né, que é na forma dos mapas, né, usando uma outra rotina, é o libsplot. O libsplot, ele vai plotar o MAPS, que foi calculado, né, mas aí de acordo com o tiro escolhido, né, seria o pulso escolhido, e qual componente principal que você quer plotar. Então, neste caso, eu estou plotando aqui o pulso 1, e a componente principal 1. E também eu vou plotar os loadings do pulso 1 para a gente ver os dois juntos. Então, aqui nós temos os loadings e aqui nós temos os scores. Mas o pulso 1, ele não está muito bem definido, tanto que aqui nos scores a gente vê que praticamente tudo aqui está no lado positivo. E aí eu acho melhor a gente plotar o pulso 5 e o pulso 10 para a gente verificar. Quando eu ploto aqui o pulso 5, ó, ele já está mais bem definido, ó. Nós temos aqui a parte em vermelho, né, em vermelho, em laranja. Nós temos os scores positivos relacionados aqui aos loadings positivos. E aqui essa parte em azul e em verde, nós temos os scores negativos correlacionados aqui com os loadings negativos. Aqui nós temos alguns spots em vermelho também, né, do lado negativo aqui dos scores. Bom, e aí o pulso 10. No pulso 10, está um pouco mais resolvido, né? Vamos falar assim. Aqui nessa parte vermelha, vermelho, o vinho, né? O vermelho mais aberto, nós temos os scores positivos correlacionados com os loadings positivos. E aqui a parte em azul e verde, nos scores negativos correlacionados com os loadings negativos. Então, pessoal, praticamente deu o mesmo resultado, né? Com o pulso 1, pulso 5 e pulso 10, mas o pulso 10, ele teve uma maior definição, vamos dizer assim. Bom, pessoal, e aí nós podemos salvar esses gráficos, né, para a gente analisar, para a gente explorar os resultados, né? Foi o que eu fiz, eu salvei aqui do pulso 10, lá no PowerPoint. Então, aqui no PowerPoint, aqui do pulso 10, né? Então, aqui nós temos os scores, e aí eu coloquei a imagem da moeda para a gente ver como é que foi esse mapeamento. E olha que legal, essa parte em vermelho, ela é a parte dourada da moeda. E essa parte aqui prateada é essa outra parte aqui em verde, azul. Nós temos também alguns spots aqui em vermelho, né? Mas ela tá bem dividida aqui, né? Olha que legal.
E aqui os loadings, né, do pulso 10, a gente pode correlacionar aqui os scores em vermelho, né, os scores positivos com os loadings positivos, que são muitas linhas de cobre, né? O cobre é bem intenso nessa parte amarela, nessa parte mais dourada, né? E aqui já o lado negativo, né, a parte em azul, em verde, verde mais claro, né, verde água, nós temos aqui muitas linhas de ferro, né, que estão mais ligadas aqui nessa parte prateada da moeda. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Qualquer dúvida podem entrar em contato, curtem, compartilhem os vídeos, né? Se inscrevam no canal também e ativem o sininho para receber as notificações. Até a próxima!